Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar sobre 5 coisas que você precisa saber antes de querer receber o primeiro trabalho. Primeiro ponto, você precisa conhecer as técnicas adequadas para traduzir naquela área que você escolheu ou naquela área que você está buscando trabalho. Por exemplo, tradução técnica. Como é que são as técnicas para eu traduzir? O que eu preciso saber? Quais ferramentas eu tenho que conhecer, que eu tenho que usar para fazer um bom serviço? Ou às vezes até ferramenta exigida pela própria agência, pelo próprio cliente. Você sabe? Se você é do audiovisual, por exemplo, e você quer trabalhar com tradução para dublagem ou com legendagem, adianta você entrar em contato com o cliente se você ainda não tem as técnicas para fazer esse tipo de serviço? O que pode acontecer é você acabar se queimando, porque geralmente os clientes mandam para a gente um teste antes de aprovar e começar a enviar os trabalhos, né? Isso a gente falando de agência. E aí, se você não passa naquele teste, não é que você vai ficar queimado, né? Dependendo da qualidade do seu trabalho, do seu teste, eles até falam assim, você pode fazer um novo teste daqui a 6 meses. Mas se o teste for muito ruim, se o cliente perceber que você não tem técnica nenhuma e que você simplesmente se arriscou fazendo aquilo, pode ser que ele nem queira te convidar a fazer um novo teste daqui a 6 meses. Então, antes de querer sair disparando o currículo e querer receber 10 mil trabalhos, aprenda as técnicas de tradução. Segundo ponto, saiba usar os softwares que geralmente são solicitados dentro da sua área. Que softwares são esses? São as Cat Tools. Dependendo da área que você trabalha, você vai ter que usar uma Cat Tool. E aí os clientes, eles têm preferências às vezes por algumas. Verifica quais são as Cat Tools favoritas do mercado e aprenda a usar. Procura tutorial no YouTube, não precisa sair comprando ou sair batendo cabeça. Não, tem muito tutorial no YouTube. Pelo vídeo, né, pelo tutorial, você vai ter uma noção de como é a interface daquela Cat Tool, se ela é fácil de usar, se ela é amigável, se você vai gostar, né? Então, faça esse teste antes. No audiovisual, quem é da legendagem, existem softwares para se usar na legendagem também. Na tradução para dublagem, você pode ter ajuda de softwares. Geralmente não tem, mas tem algumas regrinhas, algumas técnicas bem específicas. Então, você tem que saber quais são os softwares. Aliás, corrigindo, tá? Existem sim alguns softwares já na tradução para dublagem, só que poucos estúdios exigem do tradutor o uso desse software, ok? Não são todos, então assim, ainda tá mais ou menos. Mas daqui a pouco a gente vai ter que aprender a usar uns softwares aí que já tem por aí, se duvidar, a gente vai ter que saber. Então tem que ficar por dentro do mercado, tá, galera? Terceiro ponto que você precisa saber antes de começar a querer ter trabalho é a sua produtividade. Você precisa medir a sua produtividade. Mas o que é isso, Laila, minha produtividade? É o quanto você consegue traduzir em determinado tempo. E aí essa produtividade você pode medir como? Por hora, por minuto, por hora, por dia de trabalho, enfim. É uma média que você vai ter, óbvio. Por quê? Porque tudo isso é influenciável pelo seu estado naquele dia, pelo nível de dificuldade do trabalho que você recebeu, por, sei lá, aconteceu um imprevisto, faltou luz, enfim, tanta coisa pode acontecer, são tantas variáveis, mas você vai ter uma média do quanto você produz em um determinado período de tempo, com um determinado tipo de trabalho. Minha produção, por exemplo, ela varia. Se eu for pegar um material todo em texto, a minha produção vai ser uma. Se eu pegar um material do audiovisual, da legendagem, minha produção, na verdade, vai ser outra. Se eu pegar um material do audiovisual na tradução para dublagem, é outra produtividade que eu tenho. Então, vai variar de acordo com o material e você tem que ter essa noção. Por quê? Porque o cliente vai falar assim, existem duas formas do cliente querer saber sua produtividade. Ou ele vai perguntar o quanto você produz, ou ele vai falar assim para você, eu tenho esse material aqui e eu preciso que você me entregue até dia tal hora. E aí você tem que saber, eu consigo dar conta desse prazo? Caso o cliente te estipule o prazo? Será que eu consigo?
Beleza, consigo? Aceita o trabalho. Se você não conseguir, você tem que deixar isso claro para o seu cliente. Não vai aceitar e depois virar para o cliente e falar, ah, não vou conseguir, vou ter que atrasar a entrega. Tá? Se você sabe que você não consegue entregar naquele prazo, você fala, olha, nesse prazo eu não consigo entregar para você. Eu preciso de tanto tempo para conseguir te entregar a tradução desse material. E isso não é problema nenhum. Eu já fiz isso algumas vezes com alguns clientes que me pediram, assim, tipo, coisas... eu preciso da tradução para dublagem de um reality de 2 horas de duração para você me entregar em 2 dias. E eu falei, impossível, eu não consigo. Porque além de ser um reality que eu já conhecia e que eu sabia que tinha muito vozerio, tinha muita fala atropelada e não sei mais o que, eu sabia que eu não ia conseguir fazer um material de 2 horas em 2 dias. Né? E aí de conferir lá com o vídeo, ver se tá tudo certinho, acrescentar fala que falta, reação e revisar o material antes de entregar, né, gente? Tudo isso conta como a nossa produtividade. Eu sabia que não ia dar tempo. E aí eu falei, olha, eu não consigo te entregar esse material em 2 dias. A gente consegue aumentar o prazo mais um pouquinho? Até porque eu tô ainda terminando o outro material que vocês me mandaram. Ah, não tem como, não sei o quê. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse material para outro tradutor e eu te mando o próximo que aí você tem mais tempo para fazer, ok? Beleza, combinado. E é assim. Você não vai perder o cliente porque você está falando a verdade para ele. É melhor você falar a verdade logo de cara do que você mentir ou você achar que consegue e depois você atrasar. Porque aí, ainda mais se for num primeiro momento que você ainda está conhecendo o cliente, gente, é muito chato isso, sabe? Aí o cliente pode perder a confiança total em você, não querer te mandar mais nada, tá? Então, confiança é uma coisa que a gente demora para conquistar, seja do cliente ou de qualquer pessoa, né? Mas para você perder, basta, um deslize. Então, conquiste e mantenha a confiança do seu cliente, tá? Não fica na saga de querer abraçar o mundo com as mãos, porque não dá certo, não. Quarto ponto que você precisa saber antes de aceitar os trabalhos. Nesse caso, inclusive, antes até mesmo de você querer começar a procurar trabalho, você tem que saber isso. A sua tarifa. Você precisa ter uma noção muito clara da tarifa que você vai cobrar do cliente ou que você vai aceitar caso o cliente proponha, que isso é muito comum no caso de agências e de estúdios de tradução e de estúdios de dublagem. Você precisa saber a tarifa mínima que você vai aceitar para cada tipo de trabalho. Por quê? Se você aceitar uma tarifa muito baixa, você de repente não vai ter condições de pagar suas contas no final do mês. Você pode trabalhar dia e noite e você nunca vai ter dinheiro suficiente. Sem falar que a gente entra naquelas questões de desvalorização do mercado, de você como profissional, do seu tempo, né? Mas eu não vou me aprofundar aqui em questões de tarifas não, porque tem uma playlist aqui no canal que eu falo somente sobre tarifas, tá? Então depois, se você tem dúvida nesse ponto, passa na playlist e dá um confere lá nos vídeos. Mas você precisa saber sua tarifa. O que mais acontece no tradutor iniciante é de eu receber mensagem falando assim, Laila, eu consegui um trabalho tal, não sei o que, quanto é que eu cobro? Gente, como é que eu vou dizer quanto é que você vai cobrar? Não sei, eu não sei da sua realidade, eu não sei como é que é a sua vida, eu não sei nem como é que é o trabalho que você recebeu, se é fácil, se é difícil, qual é o grau de dificuldade, eu não sei nada. Tenha as suas tarifas pré-definidas e saiba qual é o mínimo que você pode aceitar receber. Por quê? Porque senão, se você não souber o mínimo que você pode receber, para você qualquer valor, qualquer número, qualquer preço pago vai servir e aí depois as contas, não fecham, né? Quando o boleto chegar no final do mês e você tiver que pagar suas contas, você vai comparar com quanto você trabalhou no mês, o quanto você recebeu naquele mês e não vai fechar a conta, tá bom? Então, tarifas. Por fim, o quinto ponto que você precisa saber antes de aceitar qualquer trabalho é como é o mercado. Muitas vezes a gente está tão ansioso para conseguir trabalho que a gente esquece de pesquisar como é que é o mercado, como é que os clientes reagem, como é que os clientes interagem com a gente, como é que funciona de fato o mercado, de questão de prazo, de questão de tarifa, né, dos outros pontos todos que já foram abordados. Você não pesquisa, você acha que é só
tchum, só mergulhar, né? Igual entrar na piscina. E aí eu falo assim, não é entrar numa piscina, que a piscina é aquilo ali que já foi construído e tal, você sabe se é fundo ou se é rasa. É quase como você mergulhar num rio, num lago, num lugar que você não conhece. Você não pode sair mergulhando assim porque você não sabe a profundidade, né? Então, se o local for raso e você mergulhar, o que acontece? Corre o risco de você bater de cabeça e ainda ficar paraplégico, tetraplégico, enfim, né? Acontece uma desgraça dessa. Sim, eu estou dando um exemplo bem ao extremo que é para fixar bem na sua cabeça, tá? Então, antes de você mergulhar, nada um pouquinho, conhece o local, vê a profundidade para ver se você realmente pode se lançar, pode mergulhar sem perigos, sem medo, sem problemas futuros. Espero que você tenha gostado dessas 5 dicas que eu tô te dando. E são dicas importantes, mas que geralmente as pessoas atropelam. E que, para quem já está no mercado há algum tempo, já é algo que faz naturalmente, a gente nem sente. Mas quem está começando ainda não tem essa noção e precisa ter esses 5 pontos aí bem claros. Então, se for o caso, anota num papel. Não tenha medo. Eu falo anotar no papel, mas pode ser num post-it, pode ser no seu computador, pode ser no seu celular, no local de mais fácil acesso para você ter todas essas noções. E quando você for em busca do seu cliente, você já sabe, isso aqui, técnica eu já sei. Usar as ferramentas adequadas para essa modalidade da tradução, para essa área da tradução, eu também já sei. Eu já tenho minha tarifa, então quando o cliente vier me perguntar ou vier me informar a tarifa que ele paga, eu sei se eu posso aceitar ou não. Eu também já sei a minha produtividade, então legal, eu sei quanto tempo eu posso dar de prazo para cada trabalho, ou se o cliente me informar o prazo, eu também já sei quanto que eu posso, o tempo que eu vou levar para fazer e se eu posso aceitar aquele trabalho ou não. E já conheço o mercado, já sei como os clientes agem, já sei como os profissionais agem também nesse mercado. Agora sim, agora que eu conheço, que eu já pesquisei tudo, vou me lançar. Se você curtiu essas dicas, então já deixa o seu joinha aqui no vídeo, deixa um comentário para mim aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os seus colegas, porque com dicas como essa a gente vai melhorar ainda mais o mercado de tradução, vai valorizar mais, porque teremos profissionais muito mais preparados e todo mundo vai sair ganhando com isso. Você tem alguma dica sobre o mercado de tradução ou sobre, enfim, qualquer coisa do mundo tradutório? Deixa aqui embaixo a sua dúvida para mim com a hashtag #TradutorInicianteResponde e eu faço um vídeo respondendo a sua dúvida. Começa a colocar as dicas em prática e você vai ver resultado. Acredita em mim. Tudo que eu passo aqui para vocês são coisas que eu já testei comigo e que deram certo. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Um grande beijo para vocês, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!